Boa noite. E o nosso amado Mestre Jesus inspire-nos para que as nossas expressões, as nossas palavras sejam exatamente aquilo que os nossos corações e as nossas mentes precisam acolher. E inspire para que os nossos ouvidos estejam ouvidos de ouvir. Capítulo 72 do livro Pão Nosso contempla mais longe. Vocês me desculpem, assim, sempre a repetição, mas cada palavra e cada expressão de Emmanuel é pensada, é colocada no texto para que nós possamos refletir e para atingir um objetivo em nós. Contempla, contemplar, olhar com atenção, olhar com critério, observar atentamente. Mais adiante, não apenas naquele instante em que nós estamos olhando o fato, o ser, a situação. Contempla mais longe. E aí, nós espíritas, precisamos ter esse olhar mais atento, mais contemplativo, mais observador, tanto no que diz respeito ao passado, porque é no passado que estão as causas, a maioria das causas, ou a grande maioria, do que vivemos atualmente. Contemplemos o futuro, porque aqui no presente, hoje, nós plantamos as sementes que futuramente serão os frutos da nossa colheita. Então, precisamos, efetivamente, ter esse olhar mais atento em direções distintas e muito mais distante do que o momento presente que vivemos. É, na, eu, na, na semana passada, na quinta-feira, o nosso companheiro, o nosso irmão Oscar Calmon, nos deu a alegria de estar aqui conosco, e aí eu faço um pequeno à parte para convocar, né, pedir que todos os nossos irmãos que são frequentadores da casa, seja pelo Zoom, seja presente, que vem presentemente, que estejam aqui na quinta-feira. A quinta-feira é um momento de extrema importância para nós espíritas, que é um momento onde nós podemos, sim, estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a doutrina espírita, trazendo temas e assuntos que certamente calarão mais fundo e nos auxiliarão a compreender melhor circunstâncias e da própria doutrina e das nossas próprias vidas. E já nessa quinta-feira, Oscar traz aqui para a gente
uma passagem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o item 5, onde o Espírito de verdade, ele, já no final da mensagem, no último parágrafo da mensagem, ele nos conclama, dizendo o seguinte: Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruir-vos, eis o segundo. Jesus vai nos dizer também que amar a Deus acima de todas as coisas, aqui, eis a primeira lei, e amar ao próximo como a si mesmo. E diz que nesses dois mandamentos estão todas ou toda a lei e todos os profetas. Vejam que amar é uma palavra-chave para nós, para a nossa trajetória, para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Então, se nós entendermos que aí é que eu volto dizendo cada coisa, cada palavra, cada expressão que Emmanuel coloca no texto tem um sentido, tem um porquê. Precisamos refletir nisso. E aí Emmanuel, então, ele toma o versículo 38 do capítulo 6 de Lucas, onde Jesus diz o seguinte: porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. É uma mensagem muito direta para nós, né? Da mesma forma que medirmos, da mesma forma que julgarmos, da mesma forma que olharmos e avaliarmos o outro, também seremos avaliados, também seremos observados. E para que nós possamos ampliar essa compreensão desse pequeno trecho, desta passagem da fala de Jesus em Lucas, Emmanuel traz aí, então, a sua mensagem para que nós possamos perceber que somos nós que estamos nesse texto, em cada um desses personagens que ele coloca aqui, desde uma visão mais estreita, de uma estreiteza muito mais apertada, até uma visão, um contemplamento maior, mais longe e mais amplo. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Então, ele vive naquela realidade, e aquela realidade para ele, que o cerca, é aquilo que é o que ele vê, é o que ele tem, é a realidade dele. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para aquele homem, ou para aquele ser, melhor dizendo, que vive na floresta, que vive num ambiente talvez inóspito, onde o paraíso para ele é apenas ter o que comer. É abater uma caça e ter o alimento do dia seguinte. Para o homem de religião sectária, para aquele que acha que a sua
religião é melhor, aquele que divide em melhores e piores. A glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Quanto de nós não já nos deparamos ou já podemos conversar, dialogar, ou quem sabe até mesmo já tivemos em algum momento esse mesmo pensamento, né? Que a nossa religião ou a nossa doutrina ou aquilo que adotamos, que acreditamos seja o caminho para nos levar à evolução moral e espiritual e, consequentemente, a nossa salvação, não é o melhor, né? E que isso é que vai nos dar realmente a possibilidade de adentrarmos ao paraíso, nós e aqueles que pensam como nós. Mas vejam que nós já estamos saindo do esquimó, em uma realidade ali bem estreita, né? No gelo, num ambiente inóspito e de grandes limitações. Passamos ao selvagem, que vive num ambiente de floresta, de mata, mas já uma realidade provavelmente um pouco mais ampliada, né? Um horizonte um pouco mais amplo para o homem de religião, que já começa, então, a ter essa ligação e essa conexão com Deus e poder pensar não só nas suas necessidades básicas e nas suas necessidades prementes materiais, mas pensar e viver um pouco mais a vida espiritual. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Vejam que nós já saímos do homem de religião sectária para o sábio. O sábio já é um ser que, por uma série de vivências, de estudos, de compreensão, de amplitude do seu conhecimento e da sua visão, já vê e entende aquilo que olha de uma forma diferente. Então, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente, para o sábio, este mundo e os círculos celestiais, veja, este mundo, onde vivemos, e os círculos celestiais, vários outros planetas, né? Aqui podemos pensar o sábio de uma forma mais ampla, ou podemos pensar do sábio daquele homem de ciência que estuda a astrologia também. Mas veja que já se amplia o horizonte de visão, de percepção e de entendimento dessa criatura. A glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Desculpe. E os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Então, entende que os pequenos planetas que são observados ali, eles são pequeninos departamentos de um universo muito maior. Transfere a observação, aí Emmanuel faz essa advertência para nós. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária. Então, vamos transferir essa escala desse ser que começou num universo ainda estreito para outros seres que já vão ampliando a sua visão e para este momento diário de nossas experiências.
E por que não dizer que nós, hoje, nessa experiência diária, nas nossas experiências diárias, nós sim vivemos como esquimó, vivemos como o homem selvagem da floresta, como o homem de religião sectária. Talvez ainda não vivamos como sábio. E, certamente, temos em nós ainda um pouco de cada ser, e cada estreiteza desses seres. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não esqueça, não ouvides, que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material para reflexão que acolhes na consciência. Então, o que nós observamos, da forma como nós vamos receber isso, como vamos processar e devolver isso ao outro, isso é do nosso campo pessoal. É segundo o material da nossa reflexão. Tem uma expressão, um dito popular, que nos lembra que cada cabeça é uma sentença, né? Então, é porque quando a experiência que vivemos é nossa, não é do outro. A mesma experiência que, às vezes, que duas pessoas, ou três, ou quatro, elas vivem, elas encaram, refletem e vão se comportar na vida de forma completamente diferente. Porque é individual a percepção que nós temos de mundo. Aí vão os nossos conceitos, preconceitos, traumas, complexos, educação, né? Se perseveras, aí Emmanuel vai mostrar para a gente qual o caminho que nós devemos trilhar. Se perseveras na cólera, todas as forças em torno de ti te parecerão iradas. Ou, se nós vivemos naquele universo onde estamos sempre encolerizados, enfurecidos, né, embravecidos, se somos reativos para tudo, tudo ao nosso lado parecerá da mesma forma. Afinal, nós somos energia e nós emanamos essa energia. E nós, às vezes, enxergamos no outro aquilo que, na verdade, está em nós, né? A boca fala do que o coração está cheio. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento e em cada trecho do caminho. Se nos detemos nos momentos, nas dificuldades que temos, certamente, e ainda teremos, mas se nos detemos apenas na tristeza, no desencorajamento, na falta de vontade de vencer aquele obstáculo, é ali que estaremos estagnados. E é aquilo que vemos. Vamos fazer uma pequena reflexão de que quando estamos em momentos pessimistas, tudo que olhamos, tudo que observamos, até o que chega para nós, às vezes, de proposta de trabalho, de um empreendimento que seja qualquer, nós olhamos com um olhar pessimista, porque é o momento que nós vivemos. E aí se nos torna difícil acreditar que vai ser diferente, que pode ser melhor. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Ou, se nós titubeamos o tempo todo, se nós mostramos insegurança, se nós não conseguimos confiar em nós mesmos, nós emanamos isso ao outro. Isso fica claro para o outro. E, consequentemente, a pessoa ou os outros percebem a sua insegurança. Se habitastes
se habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Aquela pessoa que está habituada o tempo todo à contenda, à briga, ao desentendimento, que em toda e qualquer situação, em vez de buscar o entendimento, a calma, a harmonia, ela busca o embate, vai conseguir ter paz? Não leva a paz exterior e nem tem a paz consigo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Ou seja, aonde nós estamos colocando as nossas ideias, as nossas preocupações, as nossas ações, que tipo de ação estamos tendo, que tipo de pensamentos estamos alimentando e que tipo de palavra estamos doando ao outro. Estamos na zona superior ou inferior da nossa mente? E nessa vibração superior ou inferior? E dentro da organização na qual te comprases, aquela que nós sentimos mais prazer em estar, que mais transitamos bem, viverás com os gênios que invocas. Invocamos, sim, os nossos gênios maus e os gênios maus que estão nas nossas companhias, ou que nós estabelecemos as ligações. Os nossos irmãos que vibram e vibrarão na mesma sintonia que nós. Se nós estabelecemos essa sintonia mais rasteira, nós estaremos sim atraindo para nós esses irmãos com pensamentos da mesma sintonia. Mas se nós alimentamos e procuramos transitar numa sintonia mais suave, mais elevada, com pensamentos amorosos, construtivos, de estudo, de compreensão, de amor, de benevolência, nós então atrairemos aqueles que querem a mesma coisa ao nosso lado, a nos inspirar e a nos auxiliar. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes para servir. Se você quer se acomodar, achar que daquela forma como você vive, pensa e age, tá bom, é o suficiente, aí é o que você vai atrair para você. Mas se você quer crescer, se você quer mudar, se você pensa em melhorar, em evoluir, em sair do lugar onde está, aí você tem que se movimentar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. E quando você faz esse movimento, as oportunidades, os recursos, como diz aqui o nosso benfeitor Emmanuel, os mais diversos recursos vão aparecer. É preciso que o trabalhador ele queira, ele se prepare para a tarefa. Não basta só querer. Ele tem que se movimentar para. Ninguém contrata alguém para fazer uma obra que não tenha conhecimento de construção. E para a pessoa poder ter aquele conhecimento daquela determinada área, foi preciso ela dar o primeiro passo da vontade e depois do esforço, da aquisição do conhecimento, da experiência do trabalho, para que ele pudesse, sim, estar preparado para exercer aquela atividade. Em torno de teus passos,
A paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Em torno de nós, essa paisagem, esse ambiente, essa atmosfera, ela será sempre aquilo, como o benfeitor discorreu ao longo do texto, tudo que alimentamos, tudo que buscamos em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes. E aí, para que nós apliquemos tudo isso que nós buscamos melhorar, aprender, na nossa lida diária, na nossa vida cotidiana, Emmanuel traz aqui, à medida que aplicares a natureza e pensem que essa natureza somos todos nós. Nós somos elementos da natureza divina. Nós somos cria de Deus, nós somos criatura de Deus. Nós somos essa natureza. A mesma medida que aplicamos a natureza ao outro, a mesma medida que aplicamos as criações divinas, nós receberemos em troca. O que é que a natureza está. Agora, falando da natureza como animais, plantas, ambiente. O que é que a natureza está nos dando em troca atualmente pelo que nós demos a ela? O desequilíbrio, tempestades, frios extremos em um determinado lugar, calor extremos em outro, praga, seca, incêndios, maremotos. Então, a Terra é um organismo vivo, é um elemento da natureza. E ela está dando em troca a gente o que nós oferecemos. Então, com a mesma medida que nós medirmos e que nós tratarmos o outro, nós receberemos em troca. Então, contemplemos mais longe, tenhamos essa visão mais ampliada, porque o que vivemos hoje, seja de bom ou de ruim, foi o nosso plantio de ontem. O que viveremos amanhã é o plantio de hoje. E esse plantio está na razão direta daquilo que pensamos, falamos e fazemos a nós mesmos e ao outro. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.